Ah, já tô ao vivo. Será que tem como dar um pouquinho de zoom? Vamos começar essa live. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui, né, gente, fazendo isso. Tem alguns meses. E com a questão do método CAPT, que a gente começou a dar o curso, foi em maio. E aí eu me propus agora no mês de junho voltar a fazer as lives. Então, vocês vão me encontrar aqui às terças-feiras pela manhã. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre alguns temas que eu abordo lá no curso ou que eu me dedico a estudar como psicóloga para potencializar os meus atendimentos clínicos, para conseguir é, ajudar os meus pacientes, clientes. Então, quero poder compartilhar com vocês aqui um pouco do meu conhecimento e trazer o que eu gosto, né? Porque eu gosto de estudar psicologia, para mim é um encanto para mim. Que eu vou descobrindo sobre o ser humano, de como ele é, como ele acontece, como ele surge, como ele aprende, as conexões neurais. Eu vou ficando assim, gente, isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito encantador. Isso daqui me ajuda muito a entender melhor o meu paciente, meu cliente. E eu tô aqui hoje, em especial, para falar diretamente com você, que é psicóloga, psicólogo, que me segue aqui no Instagram e tem vontade de se sentir seguro, saber usar ferramentas, se sentir conseguindo fazer aquelas análises mais delicadas, né? Porque quando a gente recebe um paciente e cliente, não é uma coisa tão simples assim, né? Não é um conhecimento que brota e do nada a gente consegue simplesmente falar e resolver, né? É muito estudo, é muita dedicação e por vezes a gente precisa entender o que é prioridade no meio do nosso trabalho. Então, eu vou compartilhar com vocês, como eu já disse aqui, um pouco sobre a minha experiência, tá? E vamos começar. Eu escolhi hoje falar sobre o tema por que os nossos pacientes têm tanta dificuldade para fazer escolhas saudáveis, né? Essa pergunta, ela pode ser óbvia, talvez, para você que está me escutando, fala assim, Júlia, porque a gente tem dificuldade, né? Todos nós, seres humanos, temos dificuldades, e fazer escolhas não é algo fácil. Concordo plenamente com você, mas para mim, essa pergunta me veio quando eu estava lá em 2017, num atendimento clínico, estava atendendo um paciente, e ela me saltou à mente, assim, sabe? Por que que o meu paciente está com tanta dificuldade de fazer essa decisão? Por que que o meu paciente tem consciência, ele já sabe, né? Ele tem ciência daquelas coisas que ele precisa mudar, porque a gente já tinha trabalhado ansiedade, a gente já tinha trabalhado insegurança, a gente já tinha trabalhado a maneira como ele lidava com aquelas situações de conflitos, mas ainda assim ele não conseguia. Então ele estava resistindo, né? O que a psicanálise fala às vezes tá cheio de defesas ainda. E naquele caso, já tinha um ano que a gente estava no processo terapêutico, e essa pergunta me angustiou um pouco, porque eu gostaria muito de que o meu paciente tivesse resultados palpáveis e não ficasse naquele ciclo, né? Aquele ciclo de insegurança, de medo, de angústia. E eu já tinha utilizado as ferramentas que eu tinha conhecimento naquela época. Naquele tempo eu ainda era psicanalista, eu ia falar. Eu era psicóloga da base teórica de psicologia, psicoterapia breve e focal de base psicanalítica, né? Tô até gaguejando aqui porque tem bastante tempo que eu já não sou mais essa abordagem. Hoje eu trabalho focado na psicologia positiva e na neurociência. Tive um encontro, né, através do meu MBA com a psicologia positiva e me encantei, principalmente porque eu não faço simplesmente um tipo de serviço clínico. Eu não faço só terapia na minha clínica. Eu também faço avaliação psicológica e também faço orientação profissional de carreira. De algumas pessoas que me acompanham aqui, né, no Instagram, me conhecem por ser orientadora de carreira. E aí, quando eu me deparei com a psicologia positiva, eu falei, nossa, essa abordagem teórica de ciência, uma nova forma de se olhar o ser humano, né? Porque ela olha para o bem-estar, ela tem técnicas para desenvolver o bem-estar do paciente. Eu falei assim, calha com tudo que eu faço. Então, eu me senti pertencente a essa nova abordagem, né? E aqui fica já uma dica para você. Se você é psicólogo recém-formado, você vai passar por muita coisa na sua trajetória profissional. Por mais que você escolha uma abordagem, quantas vezes você sai lá da faculdade, você pode mudar, sim, você pode se aperfeiçoar, você pode mudar de opinião, de percepção, e às vezes a gente sente esse receio, nossa, mas eu tô abandonando, eu tô indo para uma outra vertente.
Então, isso acontece. Aconteceu comigo, aconteceu com uma das minhas melhores amigas, e a gente vai se transformando. Interessante é isso. Então, voltando à pergunta que eu estava falando para vocês sobre a questão da dificuldade de se fazer escolhas saudáveis do paciente, aquela pergunta me angustiou pelo fato de eu querer, junto com o meu paciente, que ele tivesse resultados. E lógico, como psicóloga, eu sei que cada um tem o seu tempo terapêutico, eu sei que cada um se desenvolve, tem o seu tempo de assimilação, de absorver, de enfrentar as suas dificuldades, a terapia dá este lugar, mas também tem um lugar de eu me questionar como profissional, do que eu estou fazendo dentro desse processo. Porque quando um paciente vem na nossa direção, por mais que a gente saiba que 70% do trabalho é dele, a história dele, o sentimento dele, a gente precisa entender que as nossas técnicas, elas também precisam ser aperfeiçoadas. E até então, nessa época, eu não tinha o costume de utilizar instrumentos psicológicos dentro dos meus atendimentos. Só dentro do processo de orientação profissional e de carreira e dentro da avaliação psicológica, mas dentro do processo psicoterápico, eu não utilizava. E aí, eu me fiz, né, um mecanismo que eu sempre faço quando eu tô com perguntas na minha cabeça, que é fragmentar a pergunta, para eu entender quais são os pontos principais. Então, nessa pergunta, eu me fiz mais outras perguntas, que foi o que é difícil, o que é fazer uma escolha e o que são escolhas saudáveis, né? E quando a gente fala do que é difícil, isso é muito subjetivo, porque o que é difícil para mim pode não ser difícil para você. O que eu entendo que é complicado pode não ser complicado para você. Então, metrificar ou entender o que é difícil para o nosso paciente é algo que requer muita atenção nossa, é algo que requer que a gente tenha um, um olhar empático para a dor, para o sentimento do outro, né? Só que, por mais que isso seja subjetivo, existe a outra pergunta que eu fiz, que é o que são escolhas? E aí, quando eu me deparei com essa pergunta, parece que a minha cabeça fez assim, ó, bum, abriu. Porque como Piaget, Vygotsky, ou o próprio Skinner, Watson, Freud, os grandes nomes da psicologia, eles se debruçaram, né, para entender um pouco melhor como a gente escolhe. E aí eu fui relendo alguns elementos da psicologia e eu vi que o processo de escolha, ele não é tão subjetivo como a gente entender o que é difícil na nossa vida. A gente tem sim uma forma de escolher. E foi aí que eu me deparei e pensei, poxa vida, se existe um processo de escolha, então existe uma forma de eu expor para o meu paciente como ele faz para escolher. E aí, nesses meus estudos, eu encontrei uma pessoa que tem um nome super difícil, que eu admiro o trabalho dele, que é o Csikszentmihalyi, que é da psicologia positiva, e ele estuda o flow, que é um estado que nós desenvolvemos enquanto pessoa, que as nossas habilidades e os nossos desafios, eles estão equiparados, e por estarem equiparados, né, com as mesmas competências, habilidades, não tendo muita dificuldade, a gente entra num estado de flow e as nossas atitudes, o nosso comportamento, ele flui e isso gera uma boa sensação pra gente. Quando eu me deparei com isso, eu falei, cara, então como é que isso acontece, né? Como é que a gente faz para levar o nosso paciente para um estado de flow? E aí eu vi, né, dentro de um dos livros dele, queria estar com ele aqui agora, mas não consigo mostrar ele para vocês. E ele fala que para que a gente chegue a um estado de flow, a gente tem como se fosse um gráfico, assim, né? Onde esse daqui seriam os nossos desafios, tá? E aqui embaixo seriam as nossas habilidades. O estado de flow é o que fica aqui na horizontal aqui, é quando a gente consegue equiparar. Então, dentro desse estado, a gente vai passar por processos emocionais, que é de ansiedade, que é de tédio, que é de fadiga, que é de medo, que é de angústia, que é da reflexão de não competência, mas a gente precisa entender em qual desses estados que a gente se encontra emocionalmente ou psicicamente, né, falando das nossas crenças, para que a gente consiga avançar isso. E aí eu me venho com a terceira pergunta que eu me fiz, que foi, o que são escolhas saudáveis, né? Metrificar também aquilo que é saudável é tão difícil como metrificar aquilo que é difícil para o nosso paciente, porque é algo muito subjetivo. Contudo, quando eu venho trabalhando essa questão dentro do meu processo terapêutico com os meus pacientes, eu vejo que
As escolhas saudáveis, elas estão relacionadas ao nosso modo de sobrevivência, onde esse modo de sobrevivência a gente precisa conseguir estabelecer critérios. E aqui é a chave da questão para mim, né? Quando eu tô dentro de uma situação com um paciente onde ele requer fazer novas escolhas e escolhas que sejam mais saudáveis, hoje não mais eu simplesmente chego pro meu paciente e pergunto: por que que você está pensando nisso? Por que que você acha isso interessante? Aquelas perguntas que são muito abertas. Eu uso algumas ferramentas, os testes psicológicos, e passei a criar guias e instruções para os meus pacientes para que essa distância quanto às habilidades e os desafios deles fossem reduzidas e eles vivessem um estado de flow mais rápido. Então, como eu faço isso, né? Eu, através da aplicação de testes psicológicos de inteligência ou alguns testes psicológicos de personalidade, eu acabo coletando algumas informações do meu paciente clínico e isso me faz entender qual é o estilo de raciocínio que ele tem. E a nossa mente, ela funciona como um sistema, igual um computador mesmo, onde ela seleciona determinadas coisas para prestar atenção. E no processo de escolha não é diferente. A gente se coloca a escolher aquilo que a gente tem mais familiaridade. Então, fazer escolhas pra gente é mais fácil quando a gente tem familiaridade com aquilo que a gente conhece. Então, quando a gente está diante de um trauma de um paciente, o que se encontra ali é uma dor, é uma emoção, é um pensamento, é uma crença, é uma ideia, mas é uma ideia onde o paciente ele se encontra em conflito mental, onde ele não se identifica com algo. Então, ali é importante a gente perceber quais são os valores dos nossos pacientes, o que, que é importante para ele, para que a gente, dentro desse processo terapêutico, consiga resgatar aquilo que ele tem familiaridade e conduzi-lo a pensar de que aquela familiaridade que ele tem, ou aquele pensamento que ele tem, aquele sentimento que ele tem, ele pode ser remodelado. E aí é que eu vi que fazer escolhas saudáveis, né, tinha a ver com essa capacidade do meu paciente fazer esse movimento de reconhecimento. Isso não tem a ver com história de vida, com tempo de terapia, com a técnica que você vai usar, mas tem a ver simplesmente com a gente reconhecer que o nosso cérebro, ele necessita de que a gente trabalhe para conseguir identificar aquilo que eu me reconheço, aquilo que eu me familiarizo, aquilo que eu me identifico. Então, eu passei dentro do meu processo terapêutico para ajudar os meus pacientes a terem escolhas saudáveis, a criar ferramentas e estratégias, tanto os testes como outras, para fazer com que eles consigam identificar. E aí eu fiz uma ferramenta que se chama a escala da percepção plena. Ela são 5 níveis, né, ali, que falam dos 5 níveis das nossas escolhas. E o primeiro delas é a identificação. Eu conto muito disso no método CAPT, porque eu ensino os psicólogos e estudantes de psicologia a desenvolverem a percepção no processo de anamnese, a coleta de dados, o atendimento clínico com os seus pacientes, a partir dessa escada que eu aplico com os meus pacientes. Por quê? Porque dentro dessa escada, no primeiro nível, vou focar aqui no primeiro nível, no processo de identificação. Então, a gente precisa nomear as nossas emoções, a gente precisa falar quais são os nossos valores, a gente precisa conseguir identificar, né, quais são as situações que geram maior ansiedade na gente, quais são as situações que a gente se sente acolhido, confortável, qual é a forma como a gente se reconhece fisicamente, mentalmente, qual é o discurso que a gente fala pra gente, quais são as palavras que a gente repete pra gente mesmo. E quando a gente começa a categorizar, a identificar, a selecionar, estabelecer critérios e colocar essas ideias em ordens, isso faz com que o nosso cérebro consiga assimilar as informações, né, ou identificar as informações que a gente tem mais familiaridade. Então a gente começa a entender que os bloqueios para se fazer uma escolha saudável não tem a ver com a culpa do pai, da mãe, com o meu trauma, com as minhas dificuldades econômicas, financeiras, o meu contexto familiar, tudo aquilo que é externo da gente. Tem a ver com a forma como a gente está raciocinando. Se a gente entende que é mais fácil para um paciente ele fazer um tipo de raciocínio geral, ele generaliza,
Então, quando eu estiver diante dele pedindo para que ele me fale sobre o problema dele, eu preciso apontar para ele que esse é um tipo de raciocínio comum que ele faz. E a gente precisa conseguir cultivar dentro do processo terapêutico que ele consiga fazer raciocínios específicos. E o oposto também vale. Se um paciente tem como preferência indicar as coisas de um jeito muito específico, dentro do atendimento, a gente precisa conseguir conduzir ele a fazer percepções um pouco mais generalizadas. Por quê? Porque esse é um mecanismo de escolha de identificação, é uma preferência que a gente tem, é uma preferência mental. Então, nessa pergunta, né, por que é tão difícil para o nosso paciente fazer escolhas saudáveis? Porque, por vezes, ele não percebe a forma como ele percebe as coisas. E fazer como mostrar para ele como ele percebe as coisas, não é simplesmente ele falar da história de vida e falar do sentimento dele, é ele compreender como ele raciocina, qual é o estilo de raciocínio que ele tem, como é que ele faz para identificar as coisas e a partir daí conseguir estabelecer critérios, né? As escolhas saudáveis ou as escolhas difíceis, elas podem sim ser metrificadas a partir do momento em que a gente entende como nós fazemos escolhas. E as escolhas, elas são feitas a partir da nossa percepção. E a nossa percepção, ela pode sim ser metrificada a partir de teste de inteligência, a partir de um teste de personalidade, a partir de uma atividade lúdica. Por quê? Porque a gente não está falando de uma coisa abstrata, a gente está falando de um músculo do cérebro. O cérebro, ele tem mecanismo. Então, lá no método CAPT, eu falo em profundidade sobre esses mecanismos, como os testes são construídos, como eles são montados, porque eles são validados. E eles mostram, de fato, como a gente funciona. Então, usar instrumentos dentro do processo terapêutico me ajudou muito a não simplesmente fazer diagnóstico, mas entender os pormenores dos meus pacientes e, através daqueles pequenos detalhes daquelas ferramentas, eu consegui mostrar para os meus pacientes detalhes sobre a personalidade, detalhes sobre a inteligência, detalhes sobre a percepção, detalhes sobre a memória, detalhes sobre a atenção, sobre a velocidade de processamento, sobre a velocidade emocional deles. E essas informações foram como um clique para os meus pacientes conseguirem alavancar dentro dos seus resultados terapêuticos. Aquilo que a gente demorava, às vezes, cerca de 6 meses, 8 meses, um ano e meio para conseguir desenvolver, né, as questões emocionais, a regulação emocional, uma nova maneira de se perceber, uma nova maneira de se enfrentar as coisas, a partir das ferramentas e instrumentos, né, com atividades assertivas dentro da demanda do paciente, fez com que eles conseguissem se potencializar como seres humanos, muito mais do que pensar sobre as nossas dores, a gente acabou se aprofundando nesse autoconhecimento e de um jeito muito detalhado, né? E isso eu quero mostrar para vocês uma ferramenta, eu vou deixar para vocês depois aqui na live, vocês vão ter o link e tudo mais, uma ferramenta que eu fiz para os meus pacientes, que eram para a gente falar sobre a necessidade de fazer atividade física. A escolha por fazer atividade física, acho que para qualquer um, para mim também é super difícil. É uma coisa que a gente entende, que a gente tem consciência de que é importante, mas que por vezes a gente não escolhe. A gente escolhe ficar na frente do computador, a gente escolhe ficar no Instagram, a gente escolhe comer uma pipoca e ficar assistindo Netflix, do que ir e cuidar do nosso corpo. E aí, estudando os aspectos da inteligência a partir dos processos de Piaget, e existe uma fase lá, né, que a gente sabe que é o desenvolvimento motor, é o sensório motor, é a primeira fase do nosso desenvolvimento. Eu fui estudando e ali, naquela fase, eu identifiquei que o nosso cérebro, em princípio, em base, ele tem por necessidade ter uma consciência corporal. É a primeira coisa que o bebê faz, né? E eu fiquei pensando assim, caraca, se lá na infância a gente tem essa necessidade de ter essa consciência corporal para que a gente tenha discernimento da nossa vida, para que a gente entenda quais são as situações de dificuldade, por que a gente perde esse senso quando a gente é adulto e a gente está dentro do processo terapêutico e a gente sabe que a gente precisa fazer atividade física, mas a gente não escolhe? Tem uma escolha difícil de se fazer aqui. E aí eu fui e montei uma ferramenta para o meu paciente, onde eu mostro para ele o que é consciência corporal, quem são as pessoas que têm consciência corporal, que é dançarinos, bailarinos, atletas, pessoas que malham, elas
cultivam essa habilidade humana de ter consciência. E naturalmente, por a gente ter a consciência corporal, que é uma coisa básica, a gente entender o momento de toque, até o momento que a gente consegue esticar o braço, a força que a gente tem, a resistência que a gente tem, faz a gente entrar para um outro tipo de mecanismo cerebral, que é o de espaço e tempo. A gente desenvolve a nossa inteligência espacial. E essa inteligência espacial faz com que a gente impacte diretamente na nossa capacidade de percepção. Então, ao falar da consciência corporal com o meu paciente, eu também estou falando da capacidade dele se auto-perceber. Porque na atividade física, a atividade física ela não precisa ser feita simplesmente para você regular os seus hormônios, estabelecer, ver o seu índice de vitamina, ganhar força, resistência. Não, atividade física você consegue simplesmente verificar sua respiração, se você está mais fadigado, se você está menos fadigado, se você cansa, se você fica entediado, se você fica ansioso, se você faz as coisas mais rápido, se você faz as coisas devagar. Então, eu montei dentro dessa atividade a explicação do que é o nosso movimento motor como base primária. E dentro disso, eu mostro o quanto que fazer atividade física modela a nossa percepção e quais são os benefícios, né, que essas atividades têm. E isso fez com que o meu paciente entendesse que fazer escolhas para ele fazer atividade física não precisava ser simplesmente para ter um corpo sarado, mas era simplesmente para reduzir a ansiedade que ele tinha. Se ele fizesse 30 minutos por dia ali, ou 15 minutos por dia, seja uma meditação, seja ir jogar um tênis, seja ir andar de bicicleta, ele não estava ali para ganhar um corpo bonito e saudável, mas ele estava ali lembrando de melhorar sua capacidade respiratória para que quando ele estivesse numa crise, o corpo dele, físico, material, os músculos dele, os músculos cerebrais dele, lembrassem que ele precisava só de respirar e resistir àquele desconforto em certa parte. Que ele estava mais familiarizado, o corpo dele estava mais familiarizado em lidar com aquela emoção, tá? Dentro da ferramenta, né, que eu criei, que é aqui, eu tô abrindo aqui para eu dar uma olhadinha nela, ela fica dentro de uma parte do meus documentos aqui. Tá. Deixa eu ver se eu consigo achar. Acho que tá aqui dentro. Ah, achei. Achei? Não achei. Não achei ainda. Procurando, né, gente? Porque é ao vivo que se faz aqui as coisas. Ai, meu Deus do céu, muito básico, inteligência. Enfim, e aí aqui eu coloquei para os meus pacientes essa atividade. Então, dentro da atividade, eu descrevo o que é consciência corporal, como isso impacta a percepção dele, e no final eu tenho uma atividade básica para o meu paciente, que é o quê? Eu coloquei ali para ele escolher 2 atividades físicas para ele fazer. Dentro de 30 opções que ele tinha, eu dei opções. Então, em vez dele tentar imaginar quais são os tipos de atividades que ele precisa fazer, ali na própria atividade, ele já vai ter a opção de conhecer quais são os tipos de atividade física. E dentro dessa escolha, eu faço um desafio para o meu paciente, que durante 15 dias ele opte por fazer atividade, não precisa ser frequente todos os dias, mas que ele, pelo menos durante esses 15 dias, ele escolha fazer. E quando ele fizer atividade física, ele vai depois me relatar e responder o que ele achou de difícil fazer naquela tarefa, o que ele sentiu naquele momento e o que ele aprendeu naquela atividade. Essa pequena atividade que eu proponho para o meu paciente, cliente dentro do processo terapêutico, nada mais é do que fazer com que ele identifique aquilo que ele tem mais familiaridade. Sejam coisas positivas, sejam coisas negativas. E a partir daí é que a gente vai começando a puxar novos assuntos dentro do processo terapêutico. E as escolhas saudáveis, quando elas eram muito difíceis para os meus pacientes, eles começaram a relatar que ficou mais fácil. Por quê? Porque agora eles entendiam o que eles de fato resistiam.
não era, fazer a escolha saudável que era difícil, mas era o fato de simplesmente sair de casa, de ter que vestir uma roupa de academia, de ter que se deparar na frente do espelho e ver o seu corpo, de ter que resistir ao caminho de ir até aquele local. E aí, dentro dessas pequenas coisas, a gente conseguiu ver o que de fato gerava empecilho a eles, o que de fato era difícil para eles. E a gente conseguiu metrificar aquilo que era difícil. Então, dentro do método CAPT, a gente trabalha essa competência de escolher como o paciente faz para escolher, entendendo qual é o cérebro, quais são as aptidões, qual é a personalidade. E se o paciente tem um transtorno, possivelmente ele tem uma dificuldade que é mais crônica aí. E ele precisa aprender a respeitar esse limite, às vezes, corporal, mental, emocional que ele tem. E tá tudo bem ele ter isso. Então, se você tem interesse de é, conhecer um pouquinho mais de como fazer isso na prática, de tornar isso palpável dentro dos seus atendimentos, no final dessa live aqui, né, porque a gente já tá terminando, eu vou deixar para vocês lá no meu link da bio, tá? O link do curso Método CAPT. Assista a minha primeira aula gratuita sobre o curso, que lá eu vou estar explicando por que é interessante você passar a utilizar instrumentos psicológicos validados ali no seu dia a dia, para que você consiga construir esse tipo de ferramenta que eu dei como exemplo aqui para vocês. E você vê que é muito mais fácil você explicar para o seu paciente, para o seu cliente, o que ele veio fazer ali no processo terapêutico, o que ele veio fazer na avaliação psicológica, o que ele veio fazer na orientação profissional de carreira, o que ele veio fazer no grupo terapêutico, porque não é só uma coisa que a gente pode utilizar, os testes, os instrumentos a gente pode utilizar para várias coisas. Tudo lá eu explico nessa aula. E o meu incentivo aqui hoje era trazer para vocês um pouquinho mais dessa minha experiência, dessa pergunta que me surgiu e como isso me levou a transformar toda a minha forma de trabalho e me gerar tranquilidade para interagir com mais eficácia, com mais segurança com os meus pacientes, tá bom? Então, por hoje é isso. Queria agradecer vocês que estiveram aqui comigo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem colocar nos comentários aqui embaixo. Eu vou responder para vocês, tá? Vou deixar como exemplo para vocês a atividade que eu fiz, vocês também vão ter acesso aqui no link, tá bom? E me busca no direct, pergunta, tô aqui para explicar, pra gente bater um papo. E também vou esperar vocês na próxima terça-feira, que a gente vai estar falando sobre mais coisas como essas aqui, como práticas clínicas, como a gente soluciona os problemas dos nossos pacientes através de instrumentos psicológicos e de ferramentas que a gente pode utilizar dentro da nossa trajetória profissional como psicóloga clínica, tá bom? Um beijo e abraço para vocês, tenham um ótimo dia. Tchauzinho.